Olá pessoal, nessa aula vamos fazer a configuração inicial de DHCP no servidor Windows. Para esta aula eu estou usando uma máquina virtual com Windows 2012 Server como exemplo. A escolha dela, do 2012 Server, é simples, para que você possa colocar na sua máquina e executar as funções. Ela exige menos recursos do que as outras, né? Do que um sistema do server 2016, tá? Ou 19. Se você vier nas configurações da máquina, eu utilizei os recursos básicos, né, indicados pelo próprio VirtualBox, que foi aqui um processador, né, 2 GB de RAM e um armazenamento de 500 GB, tá? Para construir essa máquina aqui. Então, tudo padronizado, tudo no padrão que o VirtualBox pediu para ela rodar do jeito que vocês vão assistir aqui ela rodando. Tá bom? Então, primeiro passo, clique em iniciar, Ctrl Alt Del, coloco aqui a senha que eu cadastrei, tá, na instalação do Windows 2012 Server. Ele vai abrir a central de configuração do servidor. Inicialmente eu não vou fazer nada aqui. Minha primeira preocupação é vir aqui no adaptador de rede, clicar com o botão direito, abrir central de rede e compartilhamento, alterar as configurações do adaptador, botão direito do mouse na Ethernet, propriedades e selecionar qual é o tipo de IP que eu vou associar à minha rede, se IPv6 ou IPv4. No nosso exemplo, IPv4, propriedades, eu vou colocar o IP da minha rede local. Então, 92.168.0.1. Poderia ser qualquer outro IP, isso aí vai depender da rede que você for construir ou que você estiver atuando. Eu não vou preencher gateway padrão nem DNS, porque essa aula não cobre essas configurações e a gente não tem nenhum equipamento nem servidor associado. Então, eu vou deixar somente com o IP e a máscara. Vou clicar aqui em OK, fechar. Vou fechar aqui o painel. E uma outra configuração importante para o servidor é o nome do servidor, né? Vou clicar aqui na pastinha. Você pode ir pelo atalho do teclado ou você pode vir aqui no meu computador, propriedades, configurações avançadas do sistema e nome do computador. Alterar o nome do computador, que tem esse nome aqui bem grande, vou botar SRV-aula. Um nome bem mais fácil de identificar o servidor. Ao clicar OK, o servidor vai solicitar que você reinicie para que essa configuração, essa modificação seja aceita. Então, reiniciar. Após o reinício do sistema, vamos fazer a configuração, instalação e configuração do serviço de DHCP. Entrada, inserir aqui o Ctrl Alt Del mais uma vez. Se a máquina for física, no caso não virtualizada, você pode dar o Ctrl Alt Del no teclado, tá? Então vou entrar novamente. O painel está sendo lido, né? Já estou aqui com o IP configurado. O que eu vou fazer aqui agora? Adicionar funções e recursos. Em adicionar funções e recursos, eu vou em próximo. Deixo aqui a instalação baseada em função recurso próximo. Se eu fiz a configuração certinha, ela vai aparecer aqui com o nome e o IP próximo. Aqui eu vou selecionar o tipo de serviço que eu quero. Eu quero o de serviço de DHCP. Ele vai me dar essa tela aqui, onde ele vai me dizer tudo que está sendo instalado. Eu vou clicar em adicionar recursos. Próximo. Nessa outra tela são os recursos que eu tenho, né, que eu posso instalar adicionalmente. Não me interessa nenhum deles no momento, vou clicar em próximo. Servidor DHCP é aqui onde ele faz uma confirmação, né, do que você precisa para instalar. Próximo. Vou clicar aqui em instalar, ou se você preferir, você pode colocar reiniciar cada servidor destino automaticamente, mas se for necessário. No nosso caso não é. Instalar, espero
a execução da instalação. Essa execução da instalação vai depender muito da configuração da sua máquina, do poder de processamento do seu computador, em virtude da máquina virtual que você vai criar, tá? Se a máquina virtual que você for criar ela tiver pouco recurso, não vai funcionar. Se ela tiver um recurso adequado, ela vai funcionar tranquilamente. Então vamos seguir aqui, ver se ele instala. A instalação foi bem sucedida, eu vou fechar. Quando ele terminar a instalação, aqui do lado vai aparecer DHCP, tá? Que é o serviço que eu acabei de instalar. Aqui na bandeirinha de notificações vai aparecer essa exclamação amarela, porque falta ainda fazer uma etapa. Configuração DHCP concluída, vou clicar nesse link, confirmo e fecho. Acabou, agora o DHCP já está instalado. O que está faltando agora? Configurar o DHCP. Então vou aqui em ferramentas, DHCP. Na janela DHCP, vou abrir aqui para ter mais espaço. Eu vou ter 3 colunas aqui, onde eu tenho o servidor, né, e o menu desdobrável do servidor, tem a área de exibição do conteúdo e tem aqui algumas ações que eu posso executar com o DHCP. Onde eu tenho o servidor, eu vou clicar aqui no sinalzinho, né, da setinha para baixo para abrir. Vou clicar aqui em IPv4, porque foi a opção que eu optei, né? Foi a opção que eu optei, é ótimo, né? Foi o que eu optei. Então IPv4 aqui, tá? Posso abrir um pouco aqui a coluna para visualizar melhor. Só que eu tenho que criar primeiro um escopo de DHCP. Eu não tenho nenhum escopo criado. Aqui você só tem as opções, né? Eu vou clicar com o botão direito, novo escopo. O que é o escopo? O escopo a gente já falou em aula, é o range de IP, né? Vou botar o nome do escopo aqui como novo underline range. A descrição é opcional, vou clicar em avançar. Vou dizer aqui qual é de onde eu começo a distribuir, qual é o número que começa a distribuir IP. Então 92.168.0.1. Começo a distribuir do 1. Até onde eu vou distribuir? Posso escolher o número que eu quiser dentro do total de números que eu tenho. Vou botar o total, 92.168.0.254. Tem esse total para distribuir. Aqui ele vai me dar o comprimento da máscara, que é 24 bits, e a máscara em si, que é uma máscara de class full, máscara cheia, né? Que eu vou avançar. Nessa tela ele vai dizer para mim quais são os IPs que eu vou excluir dessa distribuição, ou seja, que eu não quero que sejam distribuídos. Eu não quero que esses IPs sejam ofertados dentro do range. Então eu vou colocar aqui 192.168.0.1, tá? E vou colocar até 192.168.0.5. Tá? Isso aqui pode ser reservado para servidores e equipamentos especiais. Né? Eu não quero que esses números sejam oferecidos. Inclusive o 1 é o número do próprio servidor. Né? Então vou aqui avançar. O tempo em que as máquinas vão receber o IP e manter o mesmo IP. Vou deixar nesse padrão, você troca se achar melhor, de acordo com a configuração que você for fazer. Desejo configurar o DHCP, aqui você vai colocar o DNS e os gateways, né? Os dispositivos que você de saída da rede e de resolução de nome de domínio. Eu não tenho nenhum serviço de DNS configurado na minha máquina, mas eu quero fazer essa etapa até para demonstrar como preenche os campos. Então vou avançar. Aqui eu vou colocar 192.168.0.1, ou seja, para os clientes da rede, esse aqui vai ser o número do gateway. Eu estou colocando o número do próprio servidor como gateway, tá? Aqui eu vou colocar o DNS, posso colocar o nome do domínio aqui, se houver. Aqui um nome de servidor também, se houver, não é o caso. Eu vou colocar aqui 192.168.0.1 também, para direcionar os clientes para solicitar resolução de nome de domínios nesse servidor, tá? Mas aqui eu estou colocando só como exemplo, a gente não tem servidor DNS configurado, tá? Vou clicar aqui em adicionar, ele vai tentar verificar o serviço de DNS, tá? Então ele diz aqui é um endereço DNS válido ainda deseja adicionar, vou botar sim, tá? Porque a gente está fazendo só um exemplo.
Avançar. Não vou configurar aqui o serviço de Wins. Deseja ativar o escopo agora sim. Concluir. Feito. Então, meu escopo está configurado, já está aqui adicionado. Tem uma setinha do lado onde você verifica o pool de endereços. As concessões ativas são as máquinas que estejam conectadas nela. Reservas é um número específico que você preenche, né, para deixar sempre para a mesma máquina. As opções de escopo, que são roteador DNS, e as políticas aqui de proteção, né, políticas de restrição e acesso, tá? Bem, vamos testar aqui então o nosso servidor, ver se ele está funcionando. Para testar o nosso servidor, eu vou iniciar um cliente, né, que vai ser aqui o Windows 10, tá? Então, o que eu preciso ter de atenção aqui, tá? Isso somente na máquina virtual. Eu tenho que estar com a minha placa de rede em rede interna, porque eu estou trabalhando entre máquinas virtuais. E aqui eu tenho que ter o nome da rede igual, né? Senão não vai configurar, tá bom? Então aqui eu vou dar uma conferidinha no Windows 10 no cliente, aqui na rede. Vou verificar se ele está em rede interna na mesma rede. Então tudo bem, tá tudo certo. Ele já identificou a nova rede, vou clicar aqui em sim. Tá? E aí eu vou no CMD, que é o prompt de comando, né? ipconfig, ipconfig, e ele já pegou ali o 92.168.0.11, né? Como eu disse, ele vai começar a distribuir ali, né, o IP, só tirando ali os IPs até 5, tá? Se eu quiser renovar o IP, vou colocar o ipconfig, config /renew, e ele vai fazer uma nova solicitação, né, de IP para o servidor, tá? Então tá aqui, ele fez a renovação, manteve o mesmo IP, ótimo. Agora eu vou vir aqui no meu servidor e vou verificar aqui, ó, concessões ativas. Ele ainda está aqui, não aparecendo a concessão ativa. Então vamos lá, ó, ipconfig /release, e agora sim ipconfig /renew. Tá? Ele está pegando aqui o IP anterior. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui agora. É importante que ele apareça nessas concessões ativas aqui. Agora apareceu, tá? Tá dizendo aqui o 92.168.11, tá? Por que que é importante? Porque se ele não aparecer aqui, não é esse servidor que está oferecendo o IP. Isso é um problema, né? Você precisa confirmar se é esse servidor que está oferecendo o IP. Então tá aqui o 92.168.0.11, o desktop é o nome dele, a data e a hora aqui que foi oferecido, né? Que tem aqui, ó, vencimento do... Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ver. Vencimento da concessão 10/8, né? Hoje são dia 2/8. 10/8 ele não vai mais oferecer esse número, vai oferecer um outro número para ele, tá certo? Se eu quiser criar uma reserva, essa reserva quer dizer o que? Esse número 11 aqui, se eu colocar aqui adicionar uma reserva, ele vai registrar esse número único exclusivamente para esse aparelho, no caso esse dispositivo aí. Se eu clicar adicionar uma reserva e clicar OK, você vai ver que aqui vai aparecer nas reservas, e clicando aqui nas propriedades da reserva, ele vai dizer que este número está atrelado a esse endereço aqui, né, esse endereço MAC aqui. Então, sendo assim, não importa qual seja a data, né, que o dispositivo vença, ele sempre vai receber 11. Tanto é que você vai ver aqui que ele acabou o vencimento da concessão, ó. O vencimento da concessão foi removido porque ele colocou uma reserva ativa, ou seja, esse endereço IP vai ser sempre fornecido para esta máquina aqui, tá bom? Então, se eu quiser proibir, no caso, não permitir o acesso a essa máquina, eu venho nas regras de adicionar filtro, posso permitir ou negar o acesso à distribuição de IP para essa máquina. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fecha de volta aqui, volta para o painel e o DHCP vai estar
aqui funcionando e distribuindo IP para suas máquinas. Muito obrigado por ter assistido a aula. Até a próxima aula.